Elias, olá Celso e pessoal que nos acompanha aqui no Momento do Varejo. Espero que todos estejam bem, o comércio retomando as suas atividades de forma gradual, as vacinas sendo disponibilizadas. Esse é o momento que estamos atravessando aqui no Brasil. Obviamente que essa vacinação poderia estar num curso mais rápido, mas infelizmente a demanda por vacinas é muito grande, não só no Brasil, mas também no mundo, mas elas protegem e são eficazes. E o comércio, como é que fica nessa história? Eu acho que nós temos que nos basear pelos países que conseguiram atravessar esse período crítico da pandemia e estão reabrindo a sua economia e seu comércio e as atividades já estão normais, como é o caso da China. A China conseguiu voltar rapidamente, né? A sua economia já está lá girando, o comércio está aberto, as pessoas já estão com as suas atividades normalizadas. Por quê? Porque a China teve um controle rigoroso durante a pandemia. Esse controle, obviamente, foi traduzido por investimento em tecnologia, a disposição de 300 milhões de câmeras espalhadas pelo país inteiro, o monitoramento das pessoas que estão infectadas através de aplicativos, rastreamento através de testes que eram feitos e estão sendo feitos na China de maneira muito intensa. E isso proporcionou um maior monitoramento da doença e de casos. E a partir do momento em que a pessoa infectada era identificada na China, ela era colocada em quarentena e os órgãos públicos e o governo tinha conhecimento a respeito disso e tinha um monitoramento mais de perto em relação a esses casos. E nós aqui no Brasil temos que aprender as lições com esses países. O que nós temos que fazer enquanto não temos vacinas disponíveis para todos? É esse monitoramento, é essa rigidez, né? Esse rigor, vamos dizer assim, em relação às medidas preventivas, uso de máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento social e evitando locais de aglomeração. É a única maneira hoje que nós temos de conter a pandemia. E enquanto as vacinas não estão sendo disponibilizadas para todos, é a única arma que nós temos. Mas o comércio está retomando aí as suas atividades e nós temos também que nos basear pela ciência. O que a ciência traz de informação? Um estudo publicado na renomada revista Nature mostrou que desenvolver estratégias mais direcionadas para cada tipo de estabelecimento, com base em dados de deslocamento das pessoas e cidades, é muito eficaz na contenção da disseminação da Covid-19. Esse estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford e a Universidade de Northwest e coletou dados de mobilidade de 98 milhões de pessoas de 57 mil bairros mais importantes nos Estados Unidos. E a conclusão desse estudo foi que limitar a ocupação a 20% pode reduzir 80% novas infecções pelo novo coronavírus. Então, de acordo com esse estudo, uma taxa de ocupação máxima de 20% provocaria a perda ao redor de 40% do total de visitas e não de 80% como se pensava anteriormente. Então, limitar a ocupação dos espaços dentro do comércio é uma medida muito sábia e essa medida, com certeza, ela contém a transmissão da Covid-19. Né? Então, eu acho que como ainda a gente tem números diários de mortes e de casos todos os dias, é importante a gente continuar adotando essas medidas. Né? E a limitação de pessoas dentro de shoppings e estabelecimentos comerciais, com certeza vai reduzir drasticamente a transmissão da Covid-19, porque como a gente bem sabe, a transmissão é feita através de pessoa para pessoa. Se você limita a capacidade de pessoas dentro do seu comércio, com certeza você vai limitar a transmissão. E isso é muito mais sábio do que adotar medidas mais rígidas, como por exemplo o fechamento total do comércio ou lockdown. Né? Então a gente tem que estar bem atento ao que os estudos e a ciência traz para nós de informação, para que a gente consiga adotar medidas
para não prejudicar o comércio e a economia de uma forma geral. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês continuem se cuidando e com certeza nós vamos sair dessa situação em breve. E aguardo vocês então numa outra oportunidade. Tchau, pessoal, até a próxima!